do barco, porque o vento levaria a voz de Jesus até a multidão que estava na praia para ouvir a palavra. Ele entrou no barco e ele ministrou ali a palavra no coração daquele povo. E quando ele parou de ministrar a palavra, ele olha para Pedro e fala assim: agora vocês fazem assim, ó, vai lançar a rede, olha a palavra, para um arrastão. O Senhor, ele afirmou, talvez você vai pegar um peixinho. Não, não foi talvez. Vai para as águas profundas e lança a rede para um arrastão. Só que Pedro falou: mas como assim? Nós passamos a noite, e era de dia. De dia, não pescava de dia, eles pescavam à noite. Era à noite que o mar é propício para poder pegar peixe. Ele poderia ter questionado muito ao Senhor. E eu até acho que ele questionou, porque Pedro era um negócio extraordinário, né? Mas ele deve ter questionado dentro dele mesmo. Ele poderia ter falado para Jesus assim: Senhor, de pescaria eu entendo demais. Eu acho que eu entendo mais de pescaria do que o Senhor, porque eu nasci nesse negócio, né? E nós passamos, foi a noite inteira. Mas ele só falou assim: Senhor, nós passamos a noite inteira e não pegou nada. Mas, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Olha que negócio chique. Eita glória. Senhor, eu passei a noite inteira pelejando. Eu passei a noite inteira chorando. Eu passei a noite inteira falando. E o Senhor agora pega e fala para você assim: vai lá, conversa com seu marido, conversa com a sua mulher. Vai lá, fala lá, fala bonitinho, fala assim: eu te amo. Ó, eu não quero que você muda para eu te amar. Eu quero te amar do jeito que você é, porque o meu amor vai te constranger a ter mudança. Mas eu passei a noite inteira fazendo. Não, você passou a noite inteira fazendo do teu jeito. Agora, o Senhor quer que durante o dia você faça do jeito dele. Alabai, ereboca, alabai, araçá. Na direção dele. Da forma que ele está te direcionando. Peraí, eu já conversei com os meus filhos, não resolve. Esses meninos não tem jeito para ele. Tem jeito. Tem jeito. Se você olhar o teu filho como alma. Se você olhar para o teu filho não como teu filho, mas como uma pessoa que Deus chamou. Que Deus tem chamado extraordinário. Se você largar de achar que o seu filho é pior do que o filho do vizinho, porque nós achamos que bom é o do vizinho, família boa é o do irmão, a minha não presta. Para que eu nasci nessa família? Porque a sua família é a melhor família que você tem, porque foi essa que Deus te deu. Foi esse marido que Deus te deu, foi essa mulher que Deus te deu, foi esse filho que Deus te deu. Nós podemos escolher o que nós quiser, mas não tem como nós escolher a família que nós nascemos. Não tem como eu escolher a barriga da minha mãe e nem o sêmen do meu pai. Presta atenção, jovem. Você tem a mãe e o pai que Deus te deu. Presta atenção, senhora e senhor. Você tem a mãe e o pai que Deus te deu. Aqui nem todo mundo é pai e mãe, mas todos nós somos filhos. É sobre a tua palavra, é sobre a sua direção. Senhor, é o seguinte, eu entendo disso aqui humanamente, mas agora eu vou me tornar uma pessoa espiritual. E como uma pessoa espiritual, eu vou me tornar uma pessoa obediente, submissa. Eu vou obedecer uma direção que o Senhor está me dando. Eu tomo uma decisão dentro de mim, que eu vou lançar a rede para um grande arrastão, porque o Senhor está ordenando, o Senhor está me direcionando, o Senhor está conversando comigo, e eu decido obedecer. Senhor, eu estou só enxergando defeito dentro da minha casa, mas o Senhor está me ensinando a olhar para os meus defeitos, e a partir de agora, eu vou olhar para dentro de mim, eu vou olhar o que eu posso melhorar, em que eu posso consertar, ao invés de eu apontar o erro do meu irmão, o erro da minha mãe, do meu pai, do meu marido, da minha esposa. Eu vou começar agora a apontar o meu próprio erro para mim, para que o Senhor possa me ajudar a ter mudança. Quando eu mudo, a minha família muda. Porque quando eu mudo a maneira de te ver, de te olhar, de te sentir. Quando eu mudo, que eu começo a olhar você com o olhar de Cristo. O olhar de Cristo não tem acusação, não tem apontamento, não tem julgamento. A palavra do Senhor fala: não julgueis para que não sejais
Com a mesma medida que você medir, você será? Mas, gente, por que eu ainda não entendi esse negócio? Por que eu não consigo compreender que se eu estou julgando, eu também vou ser julgada? Se eu estou apontando, eu vou ser apontada? Se eu estou medindo, eu vou ser medida? Porque a palavra do Senhor assim nos diz. Qual que é o nosso problema lá dentro da nossa casa, irmão? Ser crente aqui dentro da igreja é tão fácil. Aleluia, oh glória, irmãozinho. Aleluia. Você é uma benção, meu filho. Oxe, queria que meu filho fosse assim, né? Mas como é que é dentro da nossa casa? Ser convertido aqui dentro é fácil, não é difícil, está todo mundo querendo a mesma coisa. Mas como é que está a minha conversão dentro da minha casa? Como é que eu estou como esposa? Como eu estou como esposo? Como é que eu estou como filho, como filha? Como é que eu estou? Quais têm sido as suas atitudes dentro da sua casa, irmãos? Lá, a sua casa, não é aqui a igreja, é lá na sua casa. Como é que você está agindo lá dentro da sua casa? Como uma pessoa cristã? Como uma pessoa conhecedora da palavra e que quer de verdade ter uma transformação? A palavra do Senhor fala assim, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Mas peraí, que verdade é essa? Aí, nós só levamos essa verdade para Cristo, certo? A verdade, ela é Jesus, e ela é Jesus. A verdade, ela é a palavra, e ela é a palavra. Mas existe uma verdade dentro de mim que eu preciso entendê-la. Existe uma verdade dentro da minha casa, no meio da minha família, que eu preciso compreendê-la. Porque quando eu entendo essa verdade dentro da minha casa, eu entendo que eu preciso fazer algo para eu me libertar das minhas mazelas. Mas é Deus que me liberta, é Deus que te liberta, é Deus que me liberta. Mas não pense você que nós não vamos ter que fazer a nossa parte para que sejamos nós libertos. Deus, Ele liberta, mas eu preciso conhecer uma verdade dentro de mim. A primeira verdade que eu preciso conhecer, irmão, não é a do meu marido, não é a dos meus filhos, é a minha própria verdade. Quem eu sou? Elizabeth? Quem você é? Vamos falar a verdade, Elizabeth? Elizabeth, quem você é, Elizabeth? Como é que é o seu caráter? Como é que você está acerca de falar a verdade com o seu marido e com os seus filhos? Elizabeth, como é que você está acerca de você se expressar? Elizabeth, como é que você está acerca dos seus sentimentos? Quais são as verdades do seu sentimento em favor da sua família? Elizabeth, qual é a sua disponibilidade de mudança? Espera aí, essa verdade minha, eu preciso conhecer ela. Você já se olhou e já se conheceu? Você já conheceu essa verdade que está dentro de você? Você já procurou conhecer você? Porque todos te conhecem. Todos olham para mim. Todo mundo olha para a pastora Elizabeth, certo? E aí, Elizabeth? Quem olha para ela? Porque vocês estão olhando para a pastora. Mas antes da pastora existir, existe um ser humano. Existe uma mulher, existe uma mãe, existe uma dona de casa, existe uma filha. Só não existe uma esposa. Mas ela existe, e aí? Qual é a verdade da filha? Qual é a verdade da mãe? Qual é a verdade da mulher, Elizabeth? Você já observou a sua verdade dentro de você, quem você é? Quais são as suas prioridades? Como mulher, como homem? Qual é o seu caráter? Não de um cristão, mas de um ser humano que está lá dentro da sua casa onde ninguém está te vendo. Quais têm sido as suas atitudes? O que está aí dentro de você? Como é que está a sua obediência e a sua submissão a uma direção do Senhor? Como é que você, mulher, homem, está na sua espiritualidade? Na sua comunhão com o Senhor, na sua intimidade com o Pai, no seu tempo devocional com o Senhor, o seu tempo que você tira para estudar a palavra e meditar nela. Nós estamos falando não da pastora Elizabeth, mas da Elizabeth. Como é que a Elizabeth está?
Como é que a Elizabeth está tratando o Ramon, não o pastor Ramon, o Ramon, como é que ela trata o Rafael, não o irmão Rafael, mas como é que ela trata os filhos dela, dentro da casa dela, quando a igreja não está vendo a pastora, mas quando lá dentro da casa dela não é a pastora, é a mãe, como é que essa mãe está agindo lá dentro? Quando não é o presbítero Nivaldo, mas quando é o Nivaldo, como é que o Nivaldo está agindo dentro da casa dele? Como é que o marido Nivaldo está agindo? Como é que não o presbítero Leandro, não o pastor Leandro, mas o Leandro? Como é que o Leandro está agindo lá na casa dele? Como é que o Leandro age como pai, como esposo? Como que é isso? Como que a irmã Núbia, a irmã Núbia, a irmã Núbia está agindo dentro da casa dela, não a irmã Núbia aqui, mas a Núbia esposa, a Núbia mãe, a Núbia amiga. Como é que está agindo lá dentro? Como é que é isso? Como é que é isso, irmão? Você já observou? Como é que nós estamos dentro de nós pessoas normais, naturais? Como é que eu sou normal e natural dentro da minha casa, no meio da minha família? Como é que eu estou agindo? Eu estou tendo uma direção do Senhor, uma sensibilidade de ouvir a voz do Senhor e uma disponibilidade em ter mudança, em ser transformada, em ser liberta verdadeiramente, não porque eu quero que você me olhe como uma pessoa liberta, mas eu quero ser liberta para eu ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, porque nós podemos melhorar. Como pessoa, como um profissional melhor, como uma pessoa responsável, que tem responsabilidade com os compromissos que faz. O que adianta você ser comprometido aqui na igreja com a pastora Elizabeth, se você não tem comprometimento com Deus? Porque, irmãos, você se comprometer comigo é uma coisa, agora você se comprometer com Deus é outra história. E aí? Você acha que eu tenho compromisso com você? Não tem não, eu tenho compromisso com o Senhor. E pelo fato de eu ter compromisso com o Pai, eu tenho compromisso com a igreja. Não é a igreja que me faz ter compromisso com Deus, mas é Deus que me faz ter compromisso com a igreja. Há uma diferença, irmãos. Quando eu ouço uma direção do Senhor, quando eu aprendo a ouvir a voz de Deus, quando eu quero obedecer, por mais estranho, esquisito que seja a situação, eu vou pescar agora de dia. Eu passei a noite inteira lançando a rede, mas de noite, porque é a hora que o peixe vem. Agora não tem peixe é para lugar nenhum. Se eu quer que eu lance a rede, eu já lavei a rede, já desisti. Glória a Deus. Não adianta falar, já lavei, está pronto, vou guardar, larguei de mão. Não, vou pegar a rede agora que está limpa do meu eu, da minha vontade, do meu querer, do meu nariz empinado, da minha arrogância, está limpo, agora eu estou pronta para obedecer uma direção do Senhor. Como é que nós estamos como pessoa, irmãos? O que adianta eu vir para a igreja fazer campanha, participar de tudo que é culto, pastor, obreiro me aconselhar, pelejar comigo, fazer calo na língua de tanto me aconselhar, babar de tanto orar, ficar com o oi fundo de tanto jejuar, para me ajudar, se eu não quero mudar? Eu preciso da sua ajuda, mas eu preciso querer mudança. O seu irmão, o obreiro, o seu pastor não vai resolver o seu problema se você não quiser. Do seu jeito, Deus não vai fazer. Do meu jeito, Deus não faz. Deus faz do jeito dele. Ah, mas se Deus quiser, tem que fazer. Tem o quê? Ah, para, né? Como é que é? Você está achando que Deus precisa ser de mim? Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. E nós sem Deus, nós é o quê? Será por que nós não desempina o nariz? Não desempina a carroça? Será por que nós não larga de ser burro chucro? Não, porque essa é burro. Querer sofrer. Eu quero sofrer. Por quê? Por que eu quero sofrer? Porque eu não quero ter mudança. Por quê? Porque eu não quero obedecer. Por quê? Porque para me obedecer eu vou ter que renunciar à minha vontade. Nossa, mas que negócio bom, né? É uma carreirinha de trem. Você observou que é uma carreirinha que vai desencaixar? É um negocinho assim que vai encaixando um negócio com outro assim?
Irmãos, nós precisamos renunciar à nossa vontade, o nosso eu, a nossa arrogância, o nosso profissionalismo para entender que tem alguém melhor do que nós, mais profissional, mais sabedoria eles têm, e nós podemos aprender uns com os outros. Eu não posso achar que eu sei tudo e que é a minha verdade que tem que ser batido o martelo. Não, é a verdade do Senhor. Porque todos nós temos uma verdade. Agora, resta saber se essa verdade sua e essa verdade minha é a verdadeira verdade. Nós precisamos aprender a ouvir a direção do Senhor. E obedecer um direcionamento dele. Amém, crianças?